Nessa videoaula vamos conhecer a ementa do nosso curso de Lógica de Programação para Traders. A ementa desse curso ela é bem ampla, eu vou fazer o mais completo possível para você. Vamos ter tanto videoaulas teóricas quanto videoaulas práticas. E na medida do possível vamos sempre mesclar entre a teoria e a prática. Nesse curso introdutório é bem importante que você pratique bastante, você veja vários exemplos, você acompanhe o passo a passo com o seu computador. Então tenha instalado as ferramentas que eu vou apresentar para você logo a seguir. E os assuntos que a gente vai estudar são os seguintes. Vamos começar estudando o que são algoritmos, vamos ver com detalhes, vamos estudar fluxogramas, alguns diagramas de representações de algoritmos. Também vamos entender quais são os diferentes tipos de paradigmas de programação de computadores, tanto o paradigma procedural quanto o orientado a objetos. Isso aqui só para a gente ter uma visão geral. A gente não vai se deter a detalhes, só para a gente ter uma ideia de como funciona a linguagem de programação. Especificamente, a gente vai ficar trabalhando com essa orientação procedural. Vamos também conhecer algumas linguagens de programação. E dentre essas linguagens de programação, a gente vai focar principalmente na linguagem MQL5, que é uma linguagem baseada em C++, porém com algumas funções, com algumas facilidades para a criação de robôs de investimentos. Você vai entender isso no decorrer do nosso curso. A gente vai estudar o que é que vem a ser memória, variáveis, todos os recursos relacionados à criação de algoritmos. Vamos ver os tipos de dados, os principais tipos de dados na programação, também como declarar uma variável, como atribuir valores às variáveis, tanto na parte teórica quanto prática. Vamos entender o que são constantes simbólicas, estudar o que são comentários, os importantes comentários dentro da nossa estrutura de algoritmo, o que é que vem a ser uma indentação, que é muito importante também, algumas linguagens de programação fazem muito uso da indentação, a gente vai entender o porquê de tudo isso. Vamos também nos deter a conceitos de matemática básica, como relações que vêm primeiro, soma, multiplicação, divisão, como é que a gente coloca isso para o computador interpretar, entender, usando parênteses, usando os sinais lógicos que o computador entende numa linguagem de alto nível. Tudo isso vai ficar bem esclarecido para você. Continuando aqui, vamos estudar a estrutura de entrada e saída de dados, o conhecido I/O, Input e Output. Vamos ver como funciona as estruturas de repetição e controle, como é que a gente vai trabalhar com elas. Isso aqui é uma parte essencial da linguagem de programação. Um bom programador é aquele que sabe utilizar com precisão esses tipos de estruturas de repetição e controle. A gente vai estudar a estrutura de decisão, né? Como é que a gente coloca o computador para tomar decisões, para seguir caminhos, para fazer certos tipos de ações que a gente quer, que a gente deseja, né? Caso ele vá evoluindo e se deparando com condições específicas que a gente também vai pôr para ele analisar e para ele identificar. Vamos fazer estruturas de repetição utilizando principalmente o for e o while. Essas duas estruturas são as mais utilizadas. Vamos ver como é que funciona o laço infinito, esse tão importante laço infinito. Vários tipos de algoritmos utilizam essa ideia do laço infinito e aqui a gente vai ver como é que funciona e por que é importante. Vamos estudar alguns comandos de desvio de funcionalidade dessas estruturas de repetição e controle que são as estruturas break, continue e pass. A gente vai ver isso aí com cuidado, vamos entender dentro de uma estrutura de uma linguagem, vamos fazer algumas aplicações, vamos testar e você vai conseguir conciliar toda essa informação dentro do nosso universo de traders. E para isso eu vou mostrar alguns exemplos bem práticos, bem diretos que a gente pode obter com gráficos de candlesticks, com os gráficos de velas. Vai ser bem interessante, você vai gostar bastante. Também vamos estudar alguns arranjos de dados. Os principais tipos de arranjos de dados, né, ou combinação, ou agrupamentos de dados são vetores, que a gente pode unir dados numéricos, e também matrizes, que são um agrupamento de vetores. A gente vai entender um pouco melhor sobre isso e como a gente pode representar toda essa estruturação de armazenamento de dados, ou seja, de arranjo de dados, dentro da nossa linguagem de programação MQL5. Tudo certo? Vamos estudar também as importantes funções. Isso aqui é um assunto essencial, muito importante entender sobre funções, saber aplicar as funções, saber modularizar nossos algoritmos, também entender como nomear de uma maneira legível, clara, direta a uma função. E assim a gente vai estudar o funcionamento das funções com bastante cuidado. E como bônus aqui do nosso curso, do nosso treinamento completamente gratuito, você vai aprender muitos exemplos, muitas aplicações, vai visualizar vários indicadores, vai ter também várias complementações de estudos, de leituras e de cursos extras para você ficar cada vez mais expert nesse universo de programação, de linguagem de programação
para o mercado financeiro, ou seja, para o universo quantitativo, que o mundo agora é o mundo dos quants. Tudo certo? Espero que essa ementa venha contribuir com o seu aprendizado. Isso aqui é só uma parte daquilo que a gente vai aprender. Vamos ver vários outros detalhes, vários outros assuntos. E eu vou começar a postar esses vídeos no decorrer das próximas semanas. Semanalmente eu pretendo adicionar 2 a 3 vídeos com relação a toda essa estruturação. Vamos lá. Aguardo você nos próximos vídeos. Muita atenção aos estudos e vamos em frente. Até logo.